Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Marcos Lopes. Bem, existe hoje muitas pessoas interpretando a Bíblia ao seu bel prazer, né? Pessoas chegam a fazer até, por exemplo, um comentário como esse aqui, ó, comentário bíblico arminiano, olha só o tamanho, ok? Interpretando a Bíblia aos moldes sinergistas. Mas o que verdadeiramente diz a Bíblia quando nós vamos, por exemplo, para um texto, como por exemplo a segunda carta de Pedro, capítulo 2, né? Versículo de 1 a 2 e 3. Eu vou ler para vocês aqui na palavra inerrante de Deus, tá bom? Estou usando a tradução que do meu ponto de vista é a melhor tradução, ACF, que muitos acham que é desatualizada, mas ela vem do texto Receptus. Então nós vamos lá, sem qualquer tipo de idolatria ao texto Receptus, mas nós vamos ler aqui, segundo Pedro capítulo 2, verso de 1 a 3, que diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esse aqui é um texto profético que encontramos aqui, um texto inspirado pelo Espírito Santo através do apóstolo Pedro, onde ele alerta sobre o sinal dos tempos, os tempos que nós estamos vivendo hoje, que haveria muitos, falsos profetas, assim como houve entre o povo de Israel. Entre o povo de Israel havia muitos falsos profetas. Então entre a igreja de Jesus também haverá essas pessoas que trarão encobertamente heresias de destruição. Algumas heresias são tão assim parecidas com a verdade que você pensa ser Bíblia, mas elas são heresias de perdição, né? E muitos, a Bíblia diz que não é poucos não, muitos seguirão as suas práticas, seus ensinos, e o caminho do Senhor será blasfemado justamente porque as pessoas olharão para a igreja, olharão para o pastor e pensarão só numa coisa: dinheiro, né? Por causa dos dízimos, ofertas, os escândalos que existem nas mais variadas igrejas evangélicas. Então, o caminho do Senhor será blasfemado. Isso aí é um sinal profético dos nossos dias. E farão avareza e negócio com palavras fingidas, farão negócio de vocês. Ou seja, as pessoas serão como gado, né? Elas serão negociadas. Acontece que você pega, por exemplo, como eu comentei aqui, esse comentário bíblico arminiano de Jason Wayne Harrigan, que vive aqui, ele vive também aqui nos Estados Unidos, pelo menos vivia, né? Esse livro é de 2021. Então você pega essa literatura e está falando aqui, ele tentando provar sobre a questão da perda da salvação, ok? A palavra grega agorazo, traduzida aqui como comprou, também é traduzido como redimiu e é usado para descrever como Deus comprou, redimiu sua igreja com o sangue de Cristo. Perceba que no texto aqui, no texto de Pedro, não tem a palavra sangue, ok? Não tem a palavra sangue, mas aqui ele tentou fazer uma interpolação, né? Porque fostes comprados por um preço, portanto glorificar a Deus com o vosso corpo e o vosso espírito. Fostes mortos e resgatados para Deus pelo seu sangue. Mas Apocalipse 5:9 tem sangue. Mas nessa passagem de Pedro, capítulo 2, não tem sangue. Tá? Isso que é interessante. Então, o autor aqui desta obra arminiana, ele diz: de acordo com as escrituras, aqueles que o Senhor comprou, os redimiu, foram salvos. E, portanto, aqueles homens em 2 Pedro, capítulo 2:1, foram obviamente salvos em algum momento do seu passado. No entanto, o texto segue mostrando que esses homens foram posteriormente condenados. Aí depois ele usa uma palavra de John Wesley, tá? Eu acho que é John Wesley, tá, pessoal? Ou é um tal de teólogo Wesley. Mas também houve falsos profetas, assim como também verdadeiros, entre o povo de Israel. Aqueles que falavam
até a verdade quando Deus os tinha enviado. E também aqueles que foram verdadeiramente enviados por ele e ainda assim corromperam ou suavizaram sua mensagem, mas eram falsos profetas. Bem, então nós temos aqui várias pessoas elogiando a obra, né? Carlos Augusto Vailate, temos José Gonçalves, José Lito de Melo, Daniel Couveia. Todos eles, evidentemente, teólogos sinergistas. Bem, o que ocorre é que o texto, quando nós vamos para o texto e vamos para as línguas originais, não é isso que o texto está dizendo que ele expõe aqui, ok? Aqui nós vamos perceber o seguinte, que os monergistas, né, aqueles que são chamados de calvinistas, entre aspas, ok? Mas o termo correto seria para aquele que crê no evangelho monergístico, monergistas. Então os monergistas usam Romanos, capítulo 9, que é um capítulo muito conhecido, para apresentar aos arminianos que usam suas interpretações sobre predestinação e eleição como equivocada, associar somente a presciência. Tem mais do que presciência. Tem uma coisa chamada vontade de Deus, ok? Bem, acontece que Romanos 9 é um texto muito claro sobre a escolha do Senhor sobre indivíduos particularmente, tá? E não somente sobre nações e povos. Os teólogos liberais, que são heréticos, e nós sabemos que eles distorcem a Bíblia, não creem nas Escrituras, acham que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Os teólogos liberais, eles leem Romanos 9 dando um sentido totalmente diferente, assim como os teólogos e apologistas católicos, a exemplo de Tomás de Aquino, por exemplo. Então, quando nós pegamos Pelágio, a coisa piora mais ainda. Você pega comentário de Pelágio, como esse aqui em inglês, certo? Você vai perceber que realmente eles tentam dar uma nova interpretação ao texto exposto aqui, tá? De capítulo 2 de 2 Pedro, tá? Sua epístola universal. Bem, será que os arminianos fazem o mesmo? Infelizmente, meus irmãos, eles fazem o mesmo. Tá? Lamentavelmente, eles tentam seguir o exemplo dos liberais e teólogos católicos na tentativa de reinterpretar este assunto bíblico, tá? Como eleição, predestinação, né? Para que as pessoas sensíveis de nosso século não se sintam desconfortáveis. Ok? No ano de 2024, em alguns debates pelas redes sociais, eu quero deixar bem claro também que eu tenho mudado minha posição sobre debates. Eu não acredito que é tão assim proveitoso um debate no século XXI. Eu já tenho mudado minha concepção e nem sei se eu iria mais para debates, tá bom? São muito problemáticos os debates de hoje, né? Falta de educação, as pessoas não esperam o seu tempo para você expor a sua ideia. É um pouco bem diferente dos debates norte-americanos. Mas em 2024, né, pelas redes sociais no Brasil, né, se percebe que alguns defensores do arminianismo atual que nós vivemos no Brasil, lá no Brasil, né, estou aqui nos Estados Unidos, mas lá no Brasil eles se vangloriam de um aparente checkmate nos teólogos monergistas usando 2 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3. Se percebe também pelas redes sociais um sarcasmo, memes, né, sinalizando ao mundo que eles têm a verdadeira interpretação sobre essa questão. Mas será mesmo? Será mesmo? O capítulo 1 do apóstolo Pedro, ok? Ele mostra aqui na epístola o conhecimento do Senhor que é como uma luz para os ímpios e para os salvos, ok? No capítulo 1 vemos um autor inspirado pelo Espírito Santo comentando sobre a graça comum sobre todos os homens. Mas percebe-se que o apóstolo Pedro não está se referindo a uma salvação redentiva, no sentido de uma salvação alcançada. Já no capítulo 2, que nós lemos aqui para os senhores, observa-se que os falsos mestres negam aquele que os comprou, certo? Mas qual foi a refutação, a interpretação equivocada, né, dos defensores do arminianismo, né? Ou seja,
nós temos aqui um texto que parece dar a entender que se perde salvação, os falsos mestres perderam a sua salvação, parece que o texto está dizendo isso, mas o que está realmente dizendo a Bíblia? Bem, senhoras e senhores, eles vão usar a passagem de 2 Pedro capítulo 2, versos de 1 a 3, para justificar a perda de salvação das pessoas que tiveram um encontro com Cristo e decidiram segui-lo. Os defensores do arminianismo irão usar esta passagem para querer provar que o Senhor Jesus Cristo também morreu por essas pessoas aqui que se tornaram falsos mestres, pois elas fazem parte de um conjunto de pessoas que englobam, evidentemente, todo o mundo, pessoas de todo o mundo, conforme João 3,16. Okay? Nessa passagem, os defensores do arminianismo tentam defender também a expiação ilimitada, não o universalismo, mas a expiação ilimitada e a perda da salvação das pessoas que, segundo eles, verdadeiramente aceitaram a Cristo como Salvador, mas que em um dado momento se apostataram da fé. Bem, quando comecei a esclarecer no capítulo 1, que aqui está falando de conhecimento e luz de Deus sobre as pessoas, né? Nós devemos entender que com debates que são realizados no Brasil entre arminianos e monergistas, eles dão um novo sentido a esse texto e eles começam a citar de uma forma distorcida para querer autenticar a perda de salvação, a doutrina da perda de salvação. Que a perseverança dos santos, como é ensinada pelos monergistas e os reformadores do século XVI, seria uma heresia, né? Algo assim que não tem sentido. Bem, quando observamos a nossa tradução aqui para o português, os resgatou, né? O texto está dizendo aqui, e o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Realmente traz uma aparente ideia de que realmente essas pessoas se apostataram, tá? Mas o problema é no grego, tá bom? Algumas interpretações são mal colocadas em nossas versões em português, assim como acontece na língua inglesa e outras versões em outras línguas, porque às vezes aquele que traduziu o texto, ele usa uma palavra que aparentemente seja mais fácil das pessoas entenderem. Mas quando nós vamos para o grego, nós vamos ver que bate essa passagem em consonância com o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 9. Não existe uma contradição, mas uma aparente contradição, ou seja, não existe contradição. Os dois estão em consonância na mesma doutrina da perseverança dos santos, tá bom? Então, o que diz aqui o texto realmente? Será que o apóstolo Pedro está expressando que os falsos mestres foram salvos, mas depois se apostataram? Obviamente que não. Obviamente que não. Ok? O versículo está mal traduzido, quando informa que, negando o Senhor que os resgatou, na verdade, nem aparece a palavra no grego aqui, Kyrios, que é a palavra Senhor no grego. Tá? Então a palavra grega no texto é tespoten, ok? Tespoten, ou seja, significa grande juiz, inquisitor. Tá? Essa é a palavra correta e não Senhor aqui, conforme está o texto aqui. Podem conferir aí no grego para vocês verem. Então ele é o grande inquisitor, o grande juiz desses homens que estão inseridos aqui nessa passagem, os falsos mestres. Então, não quer o texto não está dizendo o que os arminianos dizem. Tá? Na passagem não há salvação, palavra salvação para os falsos mestres, nós não vemos aqui a palavra sangue, expiação, a palavra aqui é a palavra juiz, tá? Aquele que é o juiz sobre os falsos mestres, tá? Então, nesse momento Jesus Cristo aqui não aparece como sacerdote, apresentando-se a esses homens como salvador desses personagens, mas como juiz desses homens, para condená-los, ok? A palavra grega em 2 Pedro capítulo 2, verso 1, não seria os resgatou, mas agorazo, que significa tomar posse,
ou comprar para algum propósito, certo? Então o apóstolo Pedro não está falando de redenção aqui nesse texto, ok? Ou sacrifício na passagem de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, ok? Aqui Cristo não é apresentado como sacerdote, como eu já disse, como Senhor desses indivíduos, mas como legislador sobre os falsos profetas que os tomou. E a passagem também não tem a questão do sangue de Jesus, não está falando de sangue de Jesus, conforme nós vemos aqui na interpretação do comentário arminiano. Logo, 2 Pedro capítulo 2, verso 1, deve chegar a uma conclusão óbvia, que Pedro estava querendo ensinar, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, que não se trata de pessoas salvas, mas de pessoas debaixo do juízo pesado de Deus, tá bom? Então, assim como no Antigo Testamento, né, vemos Deus tomando o grande rei da Babilônia, Nabucodonosor, e também o rei da Assíria, né, para trazer juízo sobre Israel, e nem por isso a gente observa que esses reis, eles eram pessoas salvas, tá? Mas eles estavam sim debaixo da ira de Deus, mesmo sendo conduzidos para juízo sobre Israel ou sobre outras nações, né? Então, na passagem que estamos averiguando aqui, de 2 Pedro capítulo 2, verso 1, né, nós verificamos que o objetivo de Deus ele é específico, né? Ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Mesmo esses que ensinam falsamente, eles não podem ir contra a vontade de Deus. Deus os usa indiretamente, vamos dizer assim, para uma finalidade maior, para que seja cumprido a sua palavra. Mesmo que pareça que esses falsos mestres estejam realizando, vamos dizer assim, atitudes independentes ou contra a vontade de Deus através do seu livre-arbítrio, a grande verdade é que eles, né, foram comprados, tirados do mundo, tiveram um certo conhecimento de Deus momentâneo, participaram de algumas igrejas, foram obreiros, mas se desviaram porque não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, permaneceria. Mas eles não permanecem porque eles já têm um espírito de apostasia dentro deles, mesmo que não apareça durante um bom tempo, tá? Então, nós vemos essa mesma atitude com Satanás, né, o anjo caído, né? Bem, nenhuma exegese do texto, né, vemos que esses falsos mestres eram salvos. Inclusive a palavra agorazo, né, nós percebemos que aplica-se também à compra de escravos, né? Raciocine biblicamente neste momento comigo no seguinte: se Jesus Cristo, que nos comprou, né, aqueles que verdadeiramente são de Deus, ok? Nos comprou para nos libertar da escravidão do pecado, que sentido há em que essas pessoas que foram compradas, elas permanecem nos seus pecados? Tem sentido isso ou não? Então, verdadeiramente, eles não foram comprados, ok? Então, eles não fugiram da corrupção, mas eles entraram mais afundaram-se mais na blasfêmia contra Deus. Estão mortos em seus delitos e pecados, mas têm aparência de piedade. Por isso que a Bíblia diz, tenta aparência de piedade em certa ocasião, mas fuge dessas pessoas. Fujam dessas pessoas, elas têm aparência de piedade. Ou seja, quando nós fazemos uma exegese do texto, nós percebemos que eles foram criados biologicamente de uma maneira irreconciliável. O apóstolo Pedro informa que foram criados para serem condenados. Uma pergunta viria à tona em cima dos ensinos do apóstolo Pedro, né? Se os falsos mestres são geneticamente irreconciliáveis e foram feitos para esse destino, não nos lembraríamos do ensino de Paulo em Romanos 9, quando ele fala sobre os vasos de ira feitos por Deus. E assim, e sendo assim, como o Senhor Jesus Cristo poderia ter morrido por esses vasos de ira. Não tem sentido. Não vemos contradições entre esses dois apóstolos, não vemos, ok? Simplesmente o que nós vemos
são dois apóstolos em conciliação com o mesmo ensino. Então, quando nós lemos a mesma passagem de segundo Pedro, capítulo 2, nós vamos para o verso 15, está escrito: os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Eles seguem o caminho de Balaão, ok? Então, é notório que quando nós vamos para os versículos seguintes deste capítulo, não há qualquer referência à salvação desses homens, ou transformação desses homens, tá? Eles tiveram uma iluminação de conhecimento, certo? Conforme está lá no capítulo 1 de Pedro, que nós lemos aqui, você pode ler na sua casa. Agora, a passagem em pauta é muito difícil analisar sem uma averiguação dos textos gregos, assim como acontece em outras ocasiões, tá bom? Em outras passagens que a gente deve buscar o sentido real do texto. Então, nessa passagem onde os defensores do arminianismo tentam provar a perda de salvação, ou mesmo teólogos monergistas desavisados que vão para debates com arminianos e não conseguem responder o texto porque não estudaram o assunto nos originais, isso não anula a verdade que está exposta aqui. A verdade continua exposta aqui. Ou seja, não existe contradição nas escrituras, tá bom? Então, as escrituras ensinam, através dos apóstolos, a perseverança dos santos, e que os falsos mestres, os falsos profetas nunca foram salvos, apenas tiveram iluminação do caminho da verdade. Mas a sua natureza eram formar realmente seitas. Todos eles foram assim, né? Joseph Smith, pai do mormonismo, saiu de uma igreja evangélica. Charles Taze Russell também saiu de uma igreja histórica. No Brasil nós temos aí Edir Macedo, R.R. Soares, né? E tantos outros aí, Valdomiro Santiago, que eram de uma igreja já praticamente apostatada, que era o neopentecostalismo, e formaram algo pior ainda, tá? Não que existe graus de pior, tudo é pior quando você está longe das escrituras. Mas a grande verdade é essa: uma passagem que deveria ser uma criptonita nas mãos dos defensores do arminianismo são, na verdade, um grande cavalo de Troia ao tentar defender um ensino que carece de respaldo bíblico, onde eles se alinham aos teólogos liberais e os apologistas católicos e tentam defender um ensino de muletas para tentar segurar os cristãos em suas igrejas com um ativismo cada vez mais atuante e repressivo. Que Deus tenha misericórdia de todos nós e que nós possamos entender que aquele que verdadeiramente é chamado por Deus, ele não perde a sua salvação. Aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Satanás, ele não terá prioridade sobre o chamado de Deus, e não é o seu livre-arbítrio que vai fazer com que você se afaste do Evangelho. É somente aquilo que você sempre teve na vida, uma apostasia dentro do seu coração. Uma vez apóstata, sempre apóstata. Uma vez salvo, sempre salvo. Não quer dizer que o salvo não vai passar por momentos difíceis, vai cair, vai tropeçar, vai ter momentos de fraqueza, de frieza, mas aquele que começou a boa obra há de terminar. Que Deus abençoe as vossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz.